O seriado Chaves é constantemente alvo de todos os tipos de boatos. Caíram os boatos da sua vovó? A seguir, vamos listar as maiores mentiras que espalham sobre a série mexicana. ¡Viva Zapata! Na década de 80, surgiu um boato de que todo o elenco do Chaves teria partido para outra em um acidente de avião. Como naquela época ainda não existia internet e o acesso à informação era mais escasso, muitas pessoas levaram a sério e cresceram acreditando que os atores realmente tinham ido de arrasta para cima. Para piorar, Carlos Villagrán espalhou um novo boato em cima deste, afirmando que foi a Rede Globo que inventou a história para prejudicar a audiência do SBT. ¡Qué bom que eu sou! Antes de ver o segundo boato, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal. Uma teoria, sugerindo que o Seu Madruga seria pai do Chaves, surgiu em 2015 e viralizou 2 anos depois. Ela teria surgido a partir de um trecho do livro, O Diário do Chaves, escrito pelo próprio Chespirito, onde ele descreve como seria a mãe do personagem Chaves. Também dizem que no livro Diário do Chaves e na biografia de Roberto Gomes Bolanhos, ele teria admitido que o Seu Madruga é o pai do Chaves e que a Chiquinha seria sua meia-irmã. Isso não é verdade. Podemos dizer sim que o Seu Madruga é o mais perto de uma figura paterna que o Chaves teve, e que os dois personagens são muito próximos, mas isso não passa de fanfic, e não existe absolutamente nenhum indício que a história que eles são pai e filho seja verdadeira. Você não é o pai! Na internet surgiu uma história de que o verdadeiro nome do Chaves é Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmo. Segundo esse boato, o nome teria sido revelado no livro O Diário do Chaves, escrito pelo próprio Chespirito, mas no livro não há absolutamente nada sobre isso. O que foi descoberto é que o próprio Chespirito tinha um nome diferente. Ele, na verdade, se chamava Roberto Mário Gomes e Bolanhos, sendo que o nome Mário foi recentemente descoberto em sua certidão de nascimento. A data de estreia do Chaves não é 1971. ¡No! Esse é um erro cracho, que é repetido até pelos próprios herdeiros do criador da série, e reconhecido oficialmente pelo próprio grupo Chespirito como a data de estreia do seriado. Porém, a verdade é que Chaves teve seu primeiro episódio gravado, e foi ao ar pela primeira vez, em 1972. Além dos registros oficiais, o próprio Chespirito disse em entrevistas que Chaves surgiu em 1972. O número 71 da Casa da Bruxa seria uma homenagem ao ano de estreia do seriado. Não há nenhuma evidência que aponte que isso é verdade. Ai, por quê? Mudaram o número da sua casa, por acaso? Além do mais, a série estreou em 1972, não 71. Se formos seguir essa lógica, a Casa do Seu Madruga também seria em homenagem ao verdadeiro ano de estreia do seriado, que é 1972. Esse talvez seja o boato que é espalhado com mais frequência. Frequentemente vejo em páginas e grupos de discussão sobre o Chaves, fotos de outra atriz como se fosse a Angelines Fernandes quando jovem. Na verdade, ela era assim. Carlos Villagrán sempre diz em entrevistas que o último episódio que ele participou foi o de Acapulco, mas isso não é verdade. O episódio de Acapulco foi ao ar pela primeira vez em 30 de maio de 1977, e ele saiu do elenco apenas no final da temporada de 1978. Portanto, ele ainda participou de 2 temporadas inteiras e de dezenas de episódios após as gravações em Acapulco. Em 18 de dezembro de 1978, a saga de Acapulco foi reprisada na televisão no final da temporada. Talvez por isso, na memória de Villagrán, esse seria o seu último episódio como Kiko, mas não foi. Então qual foi? O último episódio do Kiko no Chaves foi A Escolinha do Professor Girafales, que foi o último da temporada de 1978, após os icônicos episódios das Novas Vizinhas, do Violão do Seu Madruga e Quem Descola o Dedo da Bola. Não é só dentro do seriado que a Chiquinha é esperta. Por muitos anos, Maria Antonieta nos fez acreditar que ela era a mais jovem do elenco, e realmente aparentava ser. Não sabemos como a informação errada se espalhou na internet, mas na verdade ela não nasceu em 1950, mas sim em 1946. Portanto, a atriz mais jovem do elenco é a Florinda Meza,
que nasceu em 1949. Que mulher não mente a idade para parecer mais jovem, não é mesmo? As idades dos atores Ramon Valdez e Angelines Fernandes também foram informados de forma equivocada, inclusive em seus túmulos. Ramon e Angelines nasceram no mesmo ano, em 1924, mas até alguns anos atrás acreditava-se que eles fossem de 1923 e 1922, respectivamente. Mas de qualquer forma, bem, o senhor deve ser mais velho só 2 ou 3 anos. Eu mais velho que a senhora? É verdade que a dona Clotilde morreu com 71 anos? Mais um boato que caiu como os boatos da vozinha do seu Madruga. Como dito anteriormente, sempre se divulgou que a atriz Angelines Fernandes tinha nascido em 1922, mas na verdade ela é de 24, mais especificamente do mês de julho. Como ela morreu em março de 1994, ela tinha 69 anos no dia de sua morte. Essa é uma das teorias mais conhecidas sobre o Chaves. Os personagens da vila, na verdade, não estariam mais vivos e estariam presos na vila para pagarem pelos seus pecados. O Sr. Barriga, por exemplo, representaria um dos pecados capitais, a avareza, por estar sempre cobrando o aluguel. O seu Madruga, a preguiça. Kiko, a inveja. Chiquinha, a ira. Dona Clotilde, a vaidade. Eu sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer. Não podemos esquecer que ela tinha um cão e um gato chamado Satanás. Você não viu por aqui o Satanás? Não, espero não ouvir nunca. Dona Florinda e Professor Girafales representam a luxúria. E Chaves, a gula. Para finalizar, Jaiminho seria um médium que levava mensagens psicografadas dos mortos para os vivos. Não podemos negar que a pessoa que inventou essa história é muito criativa, mas tudo não passa de um grande exercício de imaginação. Um dos boatos mais difundidos é de que o Chespirito teria iniciado um relacionamento com Florinda Meza, enquanto ela namorava o Carlos Villagrán. Carlos e Florinda realmente tiveram um breve envolvimento no início da série, mas Chespirito só iniciou seu relacionamento com ela muitos anos depois. O próprio Carlos sempre afirmou publicamente que nunca viu problema nisso. Maria Antonieta de Las Nieves teria ficado muito contrariada, pois era muito amiga da antiga esposa de Chespirito. Ao contrário do que muitos acreditam, Chaves não apareceu pela primeira vez no programa do Bozo. Na verdade, ele teria estreado no Brasil em um programa chamado TV Pau. Coisa esquisita. Segundo documentos oficiais do próprio SBT, o seriado foi apresentado por aqui, pela primeira vez, no dia 24 de agosto de 1984. É verdade que o seu Madruga saiu do seriado em solidariedade ao Kiko? O senhor não conta pra ninguém? Não, Kiko. Eu também não. Carlos Villagrán saiu do elenco do seriado logo no início de 79, e no final do mesmo ano seria a vez de Ramon Valdez. O próprio Carlos sempre diz que Ramon saiu em solidariedade a ele, mas sabemos que o ator fala tanta abobrinha quanto o seu personagem. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ao contrário do que se acredita, o intérprete do seu Madruga não só não saiu em solidariedade a ele, como o criticou várias vezes em várias entrevistas na época. Palhaço! Ramon Valdez ainda voltaria ao seriado Chaves em 1981, mas sairia novamente por discordâncias com a velha Coroca. O professor Girafales era casado quando o personagem do professor Girafales surgiu, no final da década de 60, dentro do programa Los Supergênios de La Mesa Quadrada. Ele afirmava ser casado, mas no seriado Chaves, ele, por mais de uma vez, afirmou ser solteiro de nascimento. Diga, professor Girafales, por que a sua esposa não veio? Eu não tenho esposa. Sou solteiro de nascimento. Então por que tem fotos do professor Girafales de aliança? Por um motivo óbvio. O ator Rubem Aguirre era casado, mas o personagem não. Que brilhante dedução! Em 2021, o personagem Pepe Le Gambá foi retirado do catálogo de personagens da Looney Tunes.
e isso acabou gerando diversos memes, inclusive dizendo que a Dona Clotilde seria cancelada por perseguir o seu Madruga. Alguns meios de comunicação reproduziram como se fosse uma notícia séria, mas era só isso mesmo, uma brincadeira de fãs. É verdade que Chaves foi baseado no Diógenes? Diógenes foi um filósofo grego da escola cínica, que defendia o desprendimento dos bens materiais e do status social. Ele morava em um barril, e provavelmente por isso foi criada essa associação com o personagem Chaves. Até o escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella se equivocou e falou sobre essa relação em suas palestras. Chespirito sempre afirmou que Chaves é uma representação das crianças pobres de toda a América Latina, mas nunca citou o filósofo grego. Não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal. Estamos apenas começando e sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal. Obrigado e até a próxima. E da próxima vez, vá levantar boatos da sua avó.